E essa questão envolvendo o Richarlison, Pedro... Ontem a escolha do Tite foi pelo Gabriel Jesus, tem muita gente comentando nas redes sociais. O Brasil enfrentando dificuldades para quebrar as linhas, quebrar a defesa da Suíça, que estava fechadinha e tal. E aí muita gente falou, era o jogo para o Pedro entrar, porque é um centroavante de área, poderia ser uma opção, tal, até mesmo de bola aérea, tudo. E aí, Flávio, você concorda? Você não acha que o Pedro poderia ter ganhado espaço ontem? Óbvio que não. Defesa alta da Suíça, você ia cruzar a bola, você ia fazer exatamente o que a Suíça queria. O Brasil, ele entra tocando bola. Não se iluda, Pedro, aqui, não se olha o jogador, não se olha o lado tático. Queria o Everton Ribeiro porque ele joga no Flamengo, queria o Pedro porque ele joga no Flamengo. Mas repare que os jogadores que atuam na América, pelo que eu sei, só o Varela jogou até agora a Copa. Não dá, é outro nível de jogo, é outra pegada, é outro jogo. Não dá, é só em último caso. O Pedro, pra mim, na Copa, ou jogo contra Camarões, ou jogo assim, tipo, tá perdido, faltam 2, 3 minutos, o time adversário todo fechado. Aí, em vez de você mandar o Alisson pro área, você bota o Pedro. É isso. O nível de jogo é outro, não, sabe? Vai ficar essa bobagem o tempo inteiro aí. Mas tinha que entrar o Gabriel Jesus, o cara toque de bola. Quem será que está mais preparado para enfrentar o time suíço retrancado? Um cara que joga no Arsenal ou um cara que joga no Campeonato Carioca? Não dá. Não é desprezar ninguém, mas são níveis diferentes. São coisas diferentes. É coisa grandona, é coisa especial. Então, um jogador que atua aqui, ele não está nem acostumado a esse tipo de briga, esse tipo de competitividade. Então, e taticamente mesmo, tinha sentido. Tinha que entrar tocando e foi o que fez. Os volantes chegando de trás, o Casemiro entrou, bateu no gol e tal. Se fosse o Pedro, podia ser um gol? Podia. Mas a bola cruzada, a bola perdida. A gente tem que contar com o erro dos bons zagueiros da Suíça. Então, para mim, seria uma bobagem. E falando dos representantes do Flamengo nessa Copa, o Arrascaeta também começou no banco de reservas. Entrou ontem, o Uruguai entrou, mas começou e o Uruguai no melhorou, banco de reservas. Mas a questão aqui é o Pedro. Tem muita gente comentando, poxa vida, por que o Tite não deu uma chance para o Pedro ontem? E será que o Tite vai dar a chance para o Pedro nesse amistoso, basicamente, que o Brasil vai ter nessa Copa contra Camarões, Bernardo e Piperno? Pode ser que ele entre ali no segundo tempo e tal, mas eu concordo com o Flávio e com o Chacon. Porque é o seguinte, a gente tem ouvido esse tipo de comentário assim, mas o Richarlison não é centroavante. Isso aí que o Chacon falou, né? No Tottenham ele não é centroavante porque lá tá o Harry Kane, né? Ele não era no Everton tampouco porque lá tinha o Calvert-Lewin. Agora, eu tenho que citar aqui o livro escrito pelo Martí Perarnal, o primeiro deles, sobre o Guardiola, né? O Guardiola Confidencial, em que lá é exposto um desejo do Guardiola de contar sempre com jogadores que atuem em 3 posições diferentes. Não são 2, são 3. Gente, a gente está falando aqui do melhor treinador do mundo. Então não tem problema nenhum o Richarlison jogar como centroavante. Até que deu certo no primeiro jogo, né? Pois é, ele fez 2 gols. E ontem, inclusive, era mais importante ter um centroavante de movimentação. O Richarlison fez esse movimento, algumas vezes no jogo, de sair da área e abrir espaço para a entrada dos jogadores do meio de campo. É que o Paquetá e o Fred estavam muito mal, mas ele fez esse movimento constantemente, né? Então, assim, me parece uma coisa meio conservadora até na análise, né? É quando você fala assim, não, esse não é 9. Tá, então qual foi o melhor futebol na Copa do Mundo até aqui? O jogo de maior imposição de um time sobre o outro. Foi a partida que a Espanha meteu 7 na Costa Rica, né? Quem foi o centroavante da Espanha? O Asensio. O Asensio é um ponta no Real Madrid. Né? E aí o Luiz Henrique tem os jogadores ali. E o Rodri de zagueiro? O Rodri de zagueiro, cara. Então, jogou de zagueiro. Se a gente se apegar a essa história de, não, esse é 5, esse é 8, esse é 10, a gente volta para os anos 60. Isso aí é a história do time que eu torço. Alguém pediu para dar uma chance pro Fabinho? Não. Assim... Não tem isso aí. É uma bobagem. É aquela coisa do time que eu torço. Mas os caras não têm muita noção. A Copa do Mundo, o problema da Copa do Mundo é esse, né? Todo mundo acha que entende de futebol. Você vai botar o cara do teu time. Os caras chegaram a querer que tivesse o Rodinei. Os caras chegaram a falar que o Rafael Veiga tinha que ir pra seleção. Eu tive um debate aqui. Pelo amor de Deus, gente. Aqui na Jovem Pan com o pilhado que queria o Rony na seleção. Eu falei, gente, a gente tá falando aqui de jogadores que atuam na Premier League. É outro nível, como o Flávio falou, o Piperno já falou sobre isso. Outro nível de competição, cara. Os melhores jogadores do mundo. O Pedro. Você vai descartar, desculpa, Chacon, mas você vai descartar um Gabriel Jesus, que é destaque do time que lidera a Premier League. E já disputou uma Copa. do Mundo. Gente, por favor, isso é balela.
E aí eu vou abordar outra coisa. Eu vou abordar outra coisa, viu, Pedrinho? Já entrando nesse gancho também, assim, não que eu seja o mais pacheco do mundo, tá? Que, pra quem não sabe, é aquele cara que torce pra seleção brasileira, assim, desenfreadamente, assim, tipo, tá horrível, o negócio tá horrível, assim, Brasil tá um terror. Ah, não, porque o Brasil vai ser campeão. Não é o caso, o Brasil tá muito bem, né? Então, claro que a empolgação é muito grande. Agora, eu não sou o cara mais, assim, sabe, seleção brasileira, tal, não sei o quê, não. Vamos lá. Mas assim, também tem um complexo muito grande também, saindo dessa parte sobre posicionamento tático e tal, que tá totalmente correto isso. O Richarlison não tá jogando improvisado, mas existem prioridades. Por exemplo, pessoal falando assim, eu tava assistindo Alemanha e Espanha. Quem marca gol? São dois caras, assim, totalmente contestáveis, né? Pela Alemanha, o Füllkrug, que, assim, a Alemanha vive uma carência enorme de um camisa número 9, para quem teve Klose, para quem teve Podolski, agora tem um Füllkrug, né? Que é um pouco complicado. E do outro lado, da Espanha também, os caras fizeram gol com o Morata. Isso também não me mostra muita coisa, porque o Morata é aquele cara que só pode fazer o que ele fez, que é colocar o pé na bola ali, desviar e ver se entra no gol. Porque se ele pegar a bola e tentar conduzir 20 metros, é uma tristeza. Ou ele corre ou ele pensa, né? O Morata é esse tipo de jogador. E aí eu escrevi, o Morata é muito bagre, né? Assim, na linguagem assim, mais popular, né? O Morata é muito bagre. Aí teve gente falando assim, mas ele é melhor que o Richarlison. Negativo. Richarlison, Gabriel Jesus. E o Pedro é melhor do que o Morata, na minha opinião. Não sei, talvez o Flávio vai discordar disso daí. Mas, pra mim, o Morata não é nem melhor do que o Pedro. Se pegasse o Pedro e tivesse a camisa da seleção espanhola nele, era 9 e ele tava marcando gol a rodo na seleção espanhola também. Então, assim, acima de tudo, eu acho que o Brasil está muito bem servido em todas as posições. E jogadores que, como o Richarlison, por exemplo, fazem mais do que uma posição, né? Por exemplo, a gente estava questionando se no meio-campo poderia colocar o Rodrigo. Rodrigo, há pouco tempo atrás, a gente só conseguiria imaginar ele na ponta, né? E olha só como ele se desenvolveu, né? Ele consegue fazer várias situações ali em campo. Então o Tite, eu acho que ele está muito bem servido na seleção brasileira. Eu fiz toda essa volta aqui para chegar nessa conclusão. Está muito bem servido na seleção brasileira, com grandes atletas, muito competentes, tão competentes ou mais do que vários outros atletas de grandes seleções que estão sendo colocadas como fortíssimas candidatas também ao título aqui na Copa do Mundo, né? E jogadores que fazem mais de uma posição. Acho que esse é o trunfo da seleção brasileira. Talvez seja a seleção que mais tenha esse tipo de jogador que faça mais do que uma função. Ô Piperno, será que o Pedro não merece uma chance nessa seleção brasileira? E converse também com o nosso Giovanni Chacon. Ô Chacon, quando eu escuto essa história do Pedro, e acho que o Flávio foi muito feliz em relação a isso, mas a cada dia mais eu valorizo o trabalho do Zagallo em 70, que foi o maior trabalho que um técnico de seleção brasileira já fez uma Copa do Mundo em todos os tempos. Ele pega o time e foi campeão do mundo com esse time 93 dias depois. E ele mexeu no gol, ele mexeu na zaga, transformando o Piazza em zagueiro, ele mexe no meio campo, ele arruma um lugar para o Rivelino, ele muda a função do Tostão, aliás, que estava vindo de recuperação. Então ele mexeu no time inteiro. Aliás, inclusive muda até mesmo o papel do Pelé. Nunca ninguém fez algo tão espantoso numa seleção brasileira em tão pouco tempo, até porque ele consegue transformar aquele time num time seminal, num time que inspirou quase todo mundo que veio depois, repito, trabalhando 93 dias com aquele time. E outra coisa, a história do Pedro me lembra um pouquinho a história do Dario em 70. O Dario, né, Flávio? Convocado lá, com pressão popular. É que negócio de política tem que estar muito pesado, senão alguém ia pedir para botar o Pedro. Exatamente. Pedro ou o Dario de novo. É boa, muito boa. Tem que ser o Dario, tem que porque o cara do Médici, não sei o quê. Então, o Pedro é o cara do pediu o Romário em 2002. Ou seja, vejam, o Pedro foi para a Europa e ele foi descartado por um time que achou um garoto chamado Vlahovic, 3 anos mais novo que ele. Não, veja, eu não estou aqui querendo diminuir o papel do Pedro. Mas provavelmente o Pedro sabe que ele está lá para atuar em momentos muito específicos. Olha, faltam 10 minutos para acabar o jogo, perdendo por 1-0, o time está dando chuveirinho. Porque os caras estão marcando bem o Vinícius Júnior,
tem 2 no Neymar, fecharam o lado direito lá onde o Rafinha podia tentar alguma coisa. Então, a gente tá lá dando chuveirinho na área. Então entra o Pedro. Claro. O técnico da Bélgica fazia lá com o Fellaini. Virou um jogo contra o Japão assim. Tô lá perdendo o jogo. Jogou contra o Brasil, né? Exatamente. Põe lá o Fellaini, que tinha uma cabeleira maior que a sua, grandão e tal, cruza a bola lá pro Fellaini e seja o que Deus quiser. Ou seja, não é mais um jogo com nenhuma sofisticação tática. É exatamente uma coisa tosca, muito simplista de levantar a bola na área. Esse seria o papel dele. Porque para jogar com bola no chão, tem gente mais capacitada que ele. E outra coisa, a gente reclama aqui da falta do intercâmbio contra as seleções europeias e tal, né? Qual é o único atacante do Brasil que não tem intercâmbio com o zagueiro europeu? É o Pedro. É o Pedro. Não, perfeito. Perfeito. Se não fosse com 26, não ia também. Não, é perfeito isso. Diga, Flávio. Não fosse 26 atletas, ele não iria também. Era o ponto que eu ia destacar. Será que o Pedro estaria se fossem 23 atletas? Claro que eu não vou me basear pela numeração, né, dos atletas ali da seleção brasileira que estão convocados aqui na Copa do Mundo. Não é isso que vai definir, por exemplo, sei lá, o Daniel Alves é o número 13, né, porque a camisa dele, ele gosta de usar essa camisa de número 13, aí, historicamente ele usou essa camisa na seleção brasileira. Então eu não vou adotar isso, mas eu vou por posicionamento. Será que o Pedro seria escolhido pelo Tite se fosse uma lista de 23 ao natural, como foi na última Copa e como era antes da pandemia? Talvez não, esse que é o ponto. E talvez, nem sei se num momento assim de desespero o Pedro entraria, né? Talvez fosse para fazer volume ali, mesmo ali num desespero, faltando 10 minutos, talvez até menos, né? No caso do Pedro, porque realmente, para mim, o Pedro é um ótimo atacante a nível Brasil, ele é excelente, disparado o melhor centroavante, para mim, na minha opinião. Acho que ele ainda cabe em times da Europa, acho que ele ainda tem futebol para isso, sem dúvida nenhuma. Mas ali, quando ele estava na Fiorentina, optaram pelo Vlahovic, né, que é um jogador mais jovem e com potencial maior, tanto que já saiu da Fiorentina e seguiu seu rumo ainda no futebol italiano na Juventus, né, e um time maior, ele evoluiu, mudou o patamar. Enquanto na teoria, e por favor, entenda o que eu quero dizer, porque eu não tô, pelo amor de menosprezando o futebol brasileiro, muito menos o Flamengo. Mas para o jogador que sai do Brasil e vai para a Europa, no contexto atual do futebol mundial, voltar para o Brasil, às vezes é visto, e pode ser visto dessa forma, como um passo atrás, né? Você recuar para você tentar começar de novo. Por exemplo, foi o que aconteceu com o próprio Gabigol, também falando de companheiro de equipe, né? Voltou do futebol europeu, onde ele não teve espaço, e o pouco espaço que ele teve, ele não soube aproveitar, voltou para o futebol brasileiro, começou a estourar a história, continua fazendo muitos gols, e novamente, o que aconteceu? O pessoal falou, ele tem espaço na Europa, sim. Acho que ele merece uma outra chance. A mesma coisa acontece com o Pedro. Então, é um bom jogador, mas é um jogador que não tem esse intercâmbio que o Piperno falou, né? É um atacante que não tem esse intercâmbio com os zagueiros europeus. Então, na hora de colocar um Brasil e França, quem que você vai escalar? O Richarlison, o Gabriel Jesus, que eles de vez em quando encontram o Upamecano, que encontram o Pavard, que encontram o Hernandes, né? Que encontram o Lloris ali na frente, no cara a cara, no mano a mano para finalizar, ou vai colocar o Pedro, que, com todo respeito, encontra por 3 meses ali o goleiro do Madureira, entendeu? E isso também tem que ser levado em consideração. Mas ele também ganhou a Libertadores, é verdade, mas aí ele encontra também o goleiro do Tolima, entendeu? Entre encontrar o goleiro do Tolima e encontrar o Lloris, a diferença já está na minha fala, e não só minha culpa aqui, mas acredito que todo mundo na bancada e você mesmo que está aí em casa nos acompanhando. Eu sei, você sabe, todo mundo na bancada sabe o nome Hugo Lloris, né? Goleiro francês. Mas você não deve saber, e eu também não sei de cabeça, o nome do goleiro do Tolima. Então só essa diferença já mostra muita coisa, né? Em que nível que cada atleta está atuando. Isso é um fato, infelizmente isso é um fato. Mas nesse jogo aí, Flávio, Chacon, Bernardo, Piperno, nesse último jogo agora, contra Camarões, o Brasil já está classificado. Eu acho que é a oportunidade do Tite fazer testes. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse o Tite, colocaria o Rodrigo para começar jogando, não tem necessidade de já voltar com o Neymar. E o Pedro não pode ganhar chance entre os titulares? Aí depende do que você quer, do que você planeja. Foge um pouco da característica
da seleção. Se quiser fazer graça, o Filipão, em 2012, ele pôs todo mundo para jogar um pouquinho. Gestão de grupo. Contra a Costa Rica. É, gestão de grupo, não é? Pode ser. Mas se você quiser fazer um trabalho tático, se você quiser manter a sua ideia tática, a sua estrutura tática, não cabe. Não cabe. Caberia começar com o Gabriel Jesus e não o Pedro. Porque aí o Gabriel Jesus é o cara imediato. Nós temos um problema aqui no Brasil, no futebol e na vida toda do brasileiro, a gente não sabe dimensionar as coisas. Nós mesmo, nós seres humanos aqui, no Brasil a gente não tem muito isso. Por exemplo, os clubes de futebol, eles não sabem exatamente o que eles querem. Eles não sabem exatamente o tamanho deles, esse é o grande ponto. Quando o cara sabe o tamanho dele, ele já começa a crescer bastante. Fortaleza. Vocês acham que se o Vojvoda fosse técnico do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, sei lá, do Fluminense, do Flamengo, e tivesse ficado em último lugar durante o primeiro turno inteiro, ele sobreviveria? Não. Não. Por que ele sobreviveu? Porque o Marcelo Paz, ele é um dos poucos dirigentes brasileiros que sabe exatamente o tamanho do time dele, onde ele pode chegar nesse momento. Aqui a gente não tem muito essa noção. E não tem noção nenhuma das coisas, não sabe. O cara acha que o Pedro, ele é igual o Haaland. Não é. É outro mundo, é outra coisa. Isso quer dizer que o Pedro é ruim? Não, ele cabe no seu devido lugar. Tem uma história que a gente conta em Dinâmica de Coach que é muito engraçada. O cara deixa um relógio de ouro pro filho dele, meio riscadinho e tal, e fala, ó, vai lá que isso aqui vale uma fortuna. Aí o cara vai na vendinha da esquina e fala pro cara, ó, esse relógio, isso aqui é uma porcaria, isso aqui vale R$10. Aí ele vai numa outra loja lá, o cara fala, eu te dou 15, 20 e tal. E ele vai indo, até que ele chega no museu. Chega no museu, o cara fala, nossa, isso aqui é precioso, eu dou $500 mil. Cada coisa tem valor no seu lugar e da sua maneira. O Pedro no Flamengo é um relógio de $500 mil. O Pedro na seleção brasileira é um complemento. Se você não tiver dimensão disso, você não vai a lugar nenhum. Você não... Tipo assim, o Corinthians vai tentar o Cristiano Ronaldo. Gente, que raio o Cristiano Ronaldo vai fazer no futebol brasileiro? É uma liga menor. Isso não é menosprezo. Ela tem menos dinheiro, ela tem menos de estrutura, ela está na América do Sul. O futebol, ele me salvo engano, eu fiz um recente levantamento, ele envolve no mundo, durante todo o ano, quase 500 bilhões de reais. É uma fortuna, é um negócio absurdo. Só que 74% desse valor é na Europa. O resto sobra para a CONCACAF, para a África, para a América do Sul. Então você vê onde é que está o filé mignon do negócio. Os grandões estão lá. A Copa do Mundo é uma grande Premier League com cada um jogando pelo seu país. Os de fora são intrusos. É assim que funciona. E não quer dizer que eles sejam ruins. Claro que não. O Pedro é ótimo. O Pedro no Brasil vai ser destaque sempre. Mas tem que saber exatamente onde dá para colocar o cara. Senão você foge da normalidade. Eu acho assim, o Pedro, ele basicamente ele sobe de status, ele se coloca numa condição de ser convocado para a seleção brasileira e tal. Quando o Bruno Henrique se machuca no Flamengo, ele vira titular e ele arrebenta. O cara foi artilheiro da Libertadores da América com 12 gols. Os segundos colocados tiveram 7 tentos marcados. Então, é claro que ele fez uma grande Libertadores da América e tal. Eu acho, sim, que ele pode ser aproveitado em determinado momento na Copa do Mundo. Me parece, e aí é uma questão do Tite. Ele tem lá o organograma dele, a hierarquização dele. Então ele tem lá, esse aqui é titular. Esse aqui tem mais tempo de casa, eu não preciso concordar com isso. Então vai jogar esse aqui. Me parece que passa por isso também, não só por isso, mas também verdade, a escolha do Fred no jogo de ontem contra a Suíça. Bruno Guimarães está jogando mais bola no Newcastle, né? Então, faria mais sentido o Bruno Guimarães entrar naquela posição na partida. Mas o Tite tem essa questão lá. Pelo menos para começar esse. Eu vou testá-lo esse aqui. Eu vou testá-lo, né? Esse aqui vai ter o primeiro lugar na fila. Por quê? Está mais tempo aqui na seleção, já foi titular, aquela coisa toda. Tá. Eu não preciso concordar com isso. Aliás, eu discordo disso, né? Ao mesmo tempo em que eu acho que o Pedro é um jogador que não é porque foi para a Europa, bateu e voltou, ele não possa ter uma nova oportunidade no futebol europeu. Ele pode ter em outra liga, jogando com outro estilo. A Fiorentina é um time que melhorou depois da chegada do Vincenzo italiano, técnico que era do Spezia. Ele pegou uma Fiorentina bem ruim. Não que a Fiorentina seja um timaço, a 10ª colocada no campeonato italiano hoje e tal. Mas a Fiorentina melhorou, de repente, com a saída do Vlahovic, ele poderia ser o titular da Fiorentina hoje, quem sabe e tal. Mas a Fiorentina é um time de segundo, terceiro escalão hoje no futebol italiano.
né? Aí ele pode vir a ter uma oportunidade, até brilhar na Copa do Mundo, fazendo lá seus 2, 3 gols, sei lá. O importante vai ter oportunidade que aproveite, né? Agora, se merece ou não estar na frente de um jogador que disputa a Premier League, aí me parece uma análise bem complicada, né?